E aí, aqui é o Node, imagine só. Em 1653, no vilarejo de Salem, a jovem Winifred se apressa em voltar para casa, empurrando todos que atravessam seu caminho. Chegando lá, ela encontra suas irmãs Mary e Sarah, que prepararam uma gelatina especial para o aniversário de Winnie. Porém, a garota está irritada, pois o reverendo decidiu que ela deve se casar com John, um jovem do vilarejo. Winifred se recusa, pois não quer se separar das irmãs, e as duas tentam animá-la, lhe dando de presente uma aranha rara que encontraram no campo. A jovem fica feliz com o gesto, porém o reverendo vai até a casa das irmãs, junto com o povo do vilarejo. Ele exige que Winifred se case com John e obedeça às leis de Salem, porém a garota se nega mais uma vez. Por causa disso, o reverendo declara que Winnie está expulsa de Salem e suas irmãs serão criadas pela família Smith. Ele então ordena que Mary e Sarah sejam levadas, porém o reverendo vê a aranha de Winifred caminhando em seu braço e começa a gritar de pavor. Uma confusão se inicia no vilarejo e as três irmãs aproveitam a chance para escapar, correndo em direção à floresta proibida. Nesse lugar elas escutam uma bela voz cantando ao longe e de repente surge uma águia que voa em direção às irmãs. A ave logo se transforma em uma bruxa que agarra Sarah pelo pescoço e tenta obrigá-la a tomar uma poção mágica. Porém, Winifred parte para salvar a irmã e empurra a bruxa, que fica impressionada com a coragem da garota. Ela então se apresenta como a mãe bruxa, que vive na Floresta Proibida, um lugar sagrado para as bruxas de Salem. Vendo potencial nas garotas, ela lhes entrega o seu livro de feitiços, para que se tornem poderosas bruxas no futuro. Porém, há um feitiço conhecido como Medicae Maxima, capaz de tornar uma feiticeira extremamente poderosa, porém ele é proibido. Winifred promete não realizar tal feitiço, e a mãe bruxa vai embora, deixando o livro com as três irmãs. Minutos depois, elas voltam para o vilarejo e começam a folhear os livros, até que encontram um feitiço, chamado de A Magia de Fogo e Fumaça. As três resolvem fazer um teste e recitam a magia bem em frente à casa do reverendo, que começa a se incendiar. O livro realmente funciona e as irmãs iniciam sua jornada para se tornarem as bruxas mais poderosas do mundo. Nos tempos atuais, Salem se tornou uma cidade americana comum, onde moram duas amigas, Izzy e Becca. Elas acabam de chegar no colégio e Izzy está ansiosa para comemorar o aniversário de Becca na véspera do Halloween. Desde a infância, as duas garotas, junto à sua amiga Cassie, celebram a data com uma maratona de filmes de terror. No entanto, desde que começou a namorar com Mike, Cassie foi se afastando das amigas. Durante a aula de ciências, Becca resolve fazer uma brincadeira com Mike, recitando palavras como se estivesse fazendo um feitiço contra ele. O garoto se irrita e os dois começam a discutir, fazendo o professor parar a aula e perguntar o que está havendo. Ao invés de defender Becca, Cassie fica do lado do namorado e sua amiga é levada até a sala do diretor. Depois da bronca, Becca vai se encontrar com Izzy e as duas decidem não convidar Cassie para a maratona de filmes. Antes de voltarem para casa, elas vão dar uma olhada no festival de Halloween, quando encontram o Sr. Trask, o prefeito de Salem e pai de Cassie. Ele fica feliz em rever as garotas e pede a ajuda delas para divulgar seus folhetos de reeleição. As duas aceitam e levam os folhetos até uma loja de mágica, onde o dono do local, Kevin, está fazendo uma apresentação sobre a lenda das irmãs Sanderson. A história diz que Winifred, Mary e Sarah se tornaram grandes bruxas após encontrarem o livro de feitiços. Os anos passaram e em uma noite, elas foram acusadas de eliminar uma garota e tiveram seu fim em praça pública. Apesar disso, elas lançaram uma maldição e se uma vela da chama escura for acesa na véspera do Halloween, as irmãs irão assombrar Salem outra vez. Há 29 anos atrás, elas conseguiram voltar do além e Kevin mostra a vela que foi usada para trazê-las de volta à vida. Depois da apresentação, Kevin encontra Becca e ao saber que ela vai completar 16 anos, ele lhe dá de presente uma vela especial. O sujeito diz que essa vela irá protegê-la contra espíritos malignos e ainda lhe dá de brinde folhas de angélica, usadas para quebrar maldições. Becca agradece o presente e vai com Izzy iniciar as festividades, porém a garota pede para elas passarem antes pela floresta de Salem. Chegando lá, Izzy tem a ideia de replicar um ritual de bruxas para deixar o Halloween mais divertido, e Becca aceita. As duas então iniciam o ritual e acendem a vela, porém surge uma chama escura, assim como na lenda das irmãs Sanderson. Logo em seguida, toda a floresta começa a tremer e uma enorme fenda se abre no chão.
De dentro dela surgem as irmãs Sanderson, prontas para assombrar Salem mais uma vez. Percebendo que foram enganadas por Kevin, Becca e Izzy tentam fugir, porém Sarah surge diante delas e diz que as bruxas estão famintas por carne fresca. Becca então tenta disfarçar, dizendo ser uma grande fã das bruxas e por isso as trouxe de volta. Além disso, a garota diz que as bruxas não precisam mais ir atrás de vítimas para fazer seus feitiços, pois podem encontrar poções e magias nas lojas de toda Salem. As bruxas ficam animadas com isso e ordenam que as garotas a levem até uma dessas lojas. Sem outra escolha, Izzy e Becca vão até a cidade e entram em uma loja de produtos estéticos. Lá dentro, Becca continua a manter a farsa e manda as três irem até o fim do corredor, onde irão encontrar as poções mágicas. As bruxas vão até lá e, sem ter ideia do que são todos aqueles produtos, elas começam a beber as loções, cremes e até os perfumes da loja. Porém, elas não sentem nenhum efeito mágico, e ao encontrar um dos funcionários, Winifred exige saber se existem poções mágicas na loja. Ao descobrir a verdade, as três irmãs confrontam Becca, e Winifred se prepara para lançar uma magia na garota. Por sorte, Becca consegue desviar e esbarra com Izzy, que tinha pego vários potes de sal da loja. A garota lembra que nas histórias os feitiços das bruxas podem ser bloqueados com sal e resolve tirar isso à prova. Por fim, as irmãs Sanderson encontram as duas amigas e Winifred dispara mais uma magia contra elas. Porém, no último segundo, Izzy despeja o sal no chão, fazendo o feitiço ser devolvido contra as bruxas. Graças a essa proteção, as garotas vão embora, mas Winifred as ignora e chama as irmãs para irem atrás do livro de feitiços. Elas precisam se apressar, pois se não fizerem algo para quebrar a maldição, ao amanhecer elas voltarão ao além. Para isso, elas pegam uma vassoura, um aspirador e 2 robôs aspiradores e os usam como transporte, voando pelos céus de Salem. Enquanto isso, Becca e Izzy correm de volta à loja de mágica e confrontam Kevin a respeito da vela que ele lhes deu. O sujeito então confessa que enganou as garotas, pois é um grande fã das irmãs Sanderson e queria trazê-las de volta à vida. As garotas acham isso loucura, mas de repente o livro dos feitiços começa a se mover e na capa surge um olho humano. Kevin então abre o livro e uma forte luz atravessa os céus, indicando a localização do livro para as bruxas. Segundos depois, as irmãs Sanderson encontram a loja de mágica, que fica no mesmo lugar onde elas moravam anos atrás. Ao ver o livro, Winifred o toma de volta e usa sua magia para abrir uma porta secreta no chão, que leva a um calabouço. Em seguida, ela joga Becca e Izzy para dentro e retiram na escada, para impedir que as garotas saiam e atrapalhem seus planos. Kevin tenta intervir, dizendo que as bruxas não precisam fazer isso com as garotas e explica que foi ele quem as trouxe de volta à vida. Ele também revela que há 29 anos atrás, na noite de Halloween, estava voltando para casa quando uns garotos do bairro levaram os seus doces. Kevin ficou aborrecido, mas viu nos céus as 3 bruxas e as seguiu até o cemitério. Ele chegou bem a tempo de vê-las desaparecendo durante o amanhecer, mas o garoto ficou impressionado com as bruxas e pesquisou toda a sua história. Por fim, ele encontrou o livro de feitiços e o manteve seguro por todos esses anos, montando sua loja dentro da antiga casa das irmãs Sanderson. Apesar de todo o seu esforço, as bruxas não se importam com isso e tentam pensar em uma maneira de continuarem vivas. De repente, Mary vê um dos folhetos do prefeito Trask na mesa e as 3 descobrem que ele é um descendente do antigo reverendo de Salem. Desejando vingança contra ele, Winifred decide fazer o feitiço proibido, a Medicae Makima, para se tornar uma feiticeira ainda mais poderosa. Dessa maneira, ela será capaz de fazer a poção para voltar à vida, se vingar de Trask e destruir toda a Salem. Ela então começa a procurar no livro, mas para sua surpresa, ele se recusa a se abrir, pois sabe que esse feitiço é proibido. Mesmo assim, a bruxa usa sua magia para abri-lo e vê a Medicae Maxima, que exige vários ingredientes para ser realizada. Como elas não têm muito tempo, Winifred pega sua antiga ampulheta e lança uma maldição em Kevin. A partir desse momento, ele precisa encontrar os ingredientes antes que o último grão de areia caia. Do contrário, sua alma será levada. Sem opções, Kevin pega a lista de materiais com Mary e parte para procurar por eles, enquanto
enquanto as bruxas vão em busca do prefeito Trask. Após ouvirem tudo, Becca e Izzy tentam fazer uma chamada de vídeo para Cassie e avisar que seu pai corre perigo. Nesse momento, a garota está fazendo uma festa de Halloween sem a autorização do pai e recebe a ligação das amigas, mas quando tenta atender, a imagem da tela fica completamente escura. Ao que parece, o feitiço das bruxas causou uma interferência e Becca não pode falar com Cassie. Izzy então lembra das folhas de Angélica que pegou, capazes de quebrar maldições, e sugere colocar fogo nelas para ver se as duas conseguem sair do calabouço. Becca concorda e as duas incendeiam as folhas, fazendo com que o feitiço seja desfeito e a escada reapareça. As duas então fogem do calabouço ao mesmo tempo em que Kevin segue em sua busca pelos ingredientes, com o primeiro deles sendo a cabeça de um amante das bruxas. Ele então vai até a cova de Billy Butcherson, o ex-namorado de Winifred, que foi eliminado após a ter traído com sua irmã Sarah. Assim que começa a cavar, Kevin se assusta ao ver Billy, que se levanta da terra. Apesar de ser um zumbi, ele diz a Kevin que não vai atacá-lo e apenas deseja se livrar da maldição das bruxas e ter o seu descanso eterno. Billy revela que foi eliminado injustamente, pois nunca foi namorado de Winifred, mas ela não suportou o fato de ele ser apaixonado por Sarah. Mesmo suspeitando do zumbi, Kevin pede sua ajuda para encontrar os ingredientes e fazer um feitiço para derrotar as bruxas de uma vez por todas. De volta à loja, Becca se apressa em ligar para o Sr. Trask, que está aguardando na fila para uma das atrações do festival. Becca sabe que ele não vai acreditar na história das bruxas, então a garota diz que Cassie organizou uma festa sem a permissão do pai. Ao ouvir isso, o prefeito corre de volta para casa, se salvando por pouco das bruxas, que acabaram de chegar no festival. Depois de resolver esse problema, Becca vai procurar pelo livro de feitiços e o encontra graças à ajuda de Teia de Aranha, o gato de estimação de Kevin. Ela então pega o livro em uma das estantes, porém ele foi amaldiçoado pelas bruxas e é puxado de volta. Como não podem usar o livro de feitiços, Becca e Izzy vão até a casa de Cassie, dirigindo o ônibus de Kevin para chegar mais rápido. Enquanto isso, as irmãs continuam a procurar pelo prefeito, quando um dos trabalhadores do festival confunde as bruxas com cosplays. Ele diz que o concurso começará em breve e leva as irmãs até o palco, onde os jurados vão decidir qual a melhor fantasia das bruxas de Salem. As três acreditam que a vitória está garantida, pois são as verdadeiras irmãs Sandersons. Porém, os jurados acabam escolhendo outro trio, o que deixa Winifred furiosa e ela toma o prêmio à força. Além disso, ela avisa a todos que está em busca do prefeito e, querendo ou não, eles irão ajudá-la a encontrá-lo. Todos ao redor ficam confusos, mas as bruxas invocam um feitiço e ordenam que a banda no palco comece a tocar. Em seguida, as três irmãs começam a cantar e dançar, com todos ao redor fazendo o mesmo por estarem sendo controlados pela magia das irmãs. Com todos sob seu domínio, Winifred ordena que a multidão procure pelo prefeito por toda a cidade. Longe dali, Izzy e Becca chegam até a casa de Cassie, que está irritada por Becca ter dito ao seu pai que ela estava dando uma festa em casa. Nesse meio tempo, a multidão continua a procurar pelo prefeito, porém as bruxas já estão cansadas de esperar. Elas então resolvem procurar por alguém mais rápido e, por coincidência, encontram um namorado de Cassie, que tinha acabado de sair da sua casa. Ao verem o garoto com roupa de jogador de futebol, elas lançam uma magia em Mike e ele sai correndo em direção à casa da namorada. Minutos depois, ele chega até o bairro onde ela mora e, ao ver o garoto junto com as bruxas, Becca manda Cassie e Izzy se esconderem dentro da casa. No entanto, as bruxas viram as garotas e invadem sua casa em busca do prefeito. Sem ter ideia do que está havendo, o Sr. Trask volta ao festival e vai comprar um lanche, quando vê uma multidão vindo em sua direção. Acreditando ser algum tipo de número musical, o prefeito entra na brincadeira, mas assim que o grupo o encontra, o feitiço das bruxas é desfeito. O Sr. Trask fica confuso, mas as coisas só pioram quando ele volta para a fila e a barraca de lanches está fechada. De volta à casa do prefeito, Becca, Cassie e Izzy vão se esconder na garagem, com as bruxas chegando logo em seguida. Elas veem Becca escondida atrás da estante e a garota tenta fazer um acordo, dizendo que pode ajudá-las com o seu poderoso feitiço. Ela diz ter escutado a conversa sobre os ingredientes e que tem um deles na mão, o suco de aralha.
Becca então mostra uma garrafa com algumas gotas do suco e promete entregar se elas a deixarem fugir junto às suas amigas. As bruxas ordenam que ela entregue a garrafa, mas a garota se recusa e pergunta por que as irmãs Sanderson querem atacar Salem. Winifred responde que o reverendo tentou separá-la de suas irmãs no passado e agora pretende se vingar do seu descendente. Após explicar tudo, as três tentam tomar a garrafa à força, mas Izzy e Cassie saem de dentro dos armários e começam a espalhar sal ao redor das bruxas. Graças a isso, o feitiço de Winifred é bloqueado e as bruxas ficam presas em um campo de força. Em outra parte da cidade, Kevin continua a procurar pelos ingredientes, com a ajuda de Billy. Como todos estão fantasiados para o Halloween, ninguém nota que ele é um zumbi, e os dois vão coletando os ingredientes da lista. Depois disso, eles voltam para a loja e Kevin percebe que a areia da ampulheta já passou da metade. Ele tenta virar o objeto de cabeça para baixo, porém a magia de Winifred é poderosa e a areia continua a cair. Em seguida, Billy vê a ampulheta e percebe que Kevin tem um contrato mágico com as bruxas. Ele acredita que o sujeito está tentando ajudá-las e vai embora, mas Kevin corre atrás do zumbi, dizendo que precisa da sua cabeça, pois ela também é um dos ingredientes. Billy recusa, mas Kevin está desesperado e arranca a cabeça do zumbi fora para levá-la até as bruxas. Nesse meio tempo, Becca e suas amigas saem da garagem e encontram Mike livre do feitiço das bruxas. Então ela e Izzy explicam tudo o que aconteceu e elas precisam manter as bruxas presas até o amanhecer. No entanto, o prefeito Trace aparece em seu carro e está prestes a entrar na garagem quando vê as três irmãs paradas à sua frente. O Sr. Trace acredita que elas são convidadas da festa e vai cumprimentá-las, porém Cassie corre para impedi-lo antes que ele as liberte. A garota tenta disfarçar e diz que irá acompanhá-las até a saída, enquanto seu pai entra para descansar um pouco. Mesmo confuso, ele aceita e assim que entra na casa, Cassie e os outros retornam ao ônibus para continuarem esperando até o amanhecer. Porém, sem que ninguém percebesse, os robôs aspiradores de Mary a seguiram e começam a limpar a proteção de sal ao redor das bruxas. Graças a isso, as irmãs Sanderson conseguem escapar e capturam Cassie para que ela pague pelos crimes do seu ancestral. Becca tenta impedi-las e de repente suas mãos começam a emitir uma energia misteriosa. A garota não faz ideia de como fez isso, porém não há tempo a perder e ela chama Izzy para irem atrás de sua amiga. As bruxas seguem em direção à Floresta Proibida, pois de acordo com o livro de feitiços, é preciso fazer magia em um local sagrado para as bruxas. Antes delas chegarem, Kevin vai até o local e leva todos os ingredientes que encontrou, incluindo a cabeça de Billy. Segundos depois, as bruxas chegam na floresta, trazendo junto Cassie, e Winifred invoca o livro de feitiços para invocar a Magic Máxima. No entanto, ainda falta um ingrediente muito importante: o sangue de um inimigo. Por essa razão, as bruxas decidem sacrificar Cassie para concluir o ritual, e agora que Kevin cumpriu sua missão, elas o libertam do contrato e mandam o demente para bem longe dali. Em seguida, as três juntam todos os ingredientes e começam a recitar o feitiço. Em meio ao ritual, as duas amigas chegam na floresta, e Izzy percebe que as mãos de Becca continuam a brilhar. Ela acredita que sua amiga também é uma bruxa e pode usar sua magia contra as irmãs Sanderson. Becca não faz ideia de como controlar esse novo poder, mas pede a Izzy que resgate Cassie, enquanto ela parte para confrontar as feiticeiras. Ao verem a garota, as três irmãs sentem a magia crescendo dentro dela, e Becca tenta disparar um feitiço de suas mãos. Porém, como ela ainda é inexperiente, seu poder não causa dano algum, e as bruxas se preparam para eliminá-la. Felizmente, Cassie e Izzy salvam sua amiga, jogando pedras e frutas contra as três dementes. Sarah tenta proteger Winifred, e pela primeira vez ela consegue disparar um poderoso raio de seus dedos. Mary também faz o mesmo, indicando que a Magic Máxima está funcionando, e elas se tornaram ainda mais fortes. As duas começam a soltar feitiços por toda parte, deixando Winifred irritada, e ela manda as irmãs se comportarem, ou também serão enfeitiçadas. As irmãs ficam magoadas com essa atitude e vão embora, enquanto Winifred fica e começa a disparar magias contra Becca. Mesmo ferida, a garota tenta convencer a bruxa a desistir do seu plano, pois ainda há uma chance para ela se
redimir dos seus erros. A bruxa não se importa com isso e continua a atacar, porém Becca diz que antes de sair da loja, ela conseguiu conversar com um livro de feitiços. Para provar isso, a garota estende a mão e subitamente o livro voa em sua direção. Após isso, Becca se reúne com Cassie e Izzy e as três pedem ao livro por uma forma de combater Winifred. Ele então se abre na página da Mad Key Máxima e mostra um aviso, dizendo que para a magia funcionar, é preciso dividir o poder e sacrificar aquilo que mais ama. Segundos depois, as três bruxas reaparecem para atacar as garotas, mas Becca consegue conjurar um campo de força. Mesmo assim, o campo está quase se desfazendo, porém Izzy pede para as três amigas darem as mãos, pois dividindo o poder elas serão mais fortes. O plano funciona e o campo de força resiste, mas as bruxas não se importam e voltam para concluir o feitiço. Assim que o ritual é finalizado, um poderoso feixe de luz atravessa os céus, e então a vela da chama escura se apaga. Dessa vez as bruxas não desaparecem, indicando que o feitiço deu certo e elas voltaram à vida, mais fortes do que nunca. As irmãs Sanderson comemoram essa vitória, porém Becca aparece novamente e diz que elas precisam desfazer o feitiço o quanto antes. Winifred se recusa, mas a garota avisa que o feitiço tem um preço e ele toma aquilo que uma bruxa mais ama. Nesse mesmo instante, os corpos de Sarah e Mary começam a desaparecer, e ao perceber seu erro, Winifred tenta desfazer a magia, mas já é tarde demais. Sem as suas irmãs, a bruxa sente remorso pela primeira vez e implora ao livro de feitiços que desfaça a magia. Ele então se abre em uma página e deixa Becca, junto com suas amigas, recitarem um novo feitiço. Porém, ao invés de trazer Mary e Sarah de volta, a magia mandará Winifred para junto das irmãs. Apesar disso, a bruxa fica feliz por se reunir com elas e apenas sorri, enquanto seu corpo começa a sumir e ela é enviada ao encontro de Mary e Sarah, em algum lugar do além-vida. As irmãs Sanderson se foram e pouco depois Kevin aparece, junto com o corpo sem cabeça de Billy. Após isso, ele reúne o corpo com a cabeça do zumbi, que finalmente está livre da maldição das bruxas, e agora pode partir para o tão sonhado descanso eterno. Com tudo resolvido, Kevin pede desculpas pelo que fez e promete dar descontos para as garotas em todos os itens da loja. Enfim, Becca, Cassie e Izzy são amigas outra vez e partem juntas para casa, planejando seguir a tradição e fazer sua maratona de filmes antes do Halloween. No entanto, na loja de mágica, Teia de Aranha encontra uma caixa na estante com uma segunda vela da chama escura. Graças a isso, existe a chance das irmãs Sanderson retornarem e causarem terror na cidade de Salem mais uma vez. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!